Todos sabemos que os anjos foram criados por Deus para os seus serviços. A Bíblia inteira mostra as tarefas que Deus lhes confiou. Você conhece bem a passagem de Atos dos Apóstolos. O anjo vai à prisão onde estavam Pedro e João e retira os dois da prisão, sem que os soldados os vejam. Sem abrir as portas, o anjo os retira dali e diz: "Venham comigo. Vocês devem ir para o templo e lá que devem pregar a palavra de Deus. Vocês não devem ficar presos aqui." E o anjo os conduziu. Há muitas outras passagens que mostram como Deus confia tarefas aos anjos. Eles existem para executá-las. Uma das tarefas é o louvor a Deus. Assim, Deus escolheu um anjo excelente, criado por ele, um anjo cheio de luz e portador de luz. Por isso, chamou-se Lúcifer, portador da luz. A ele, Deus confiou a maior tarefa: preparar este mundo e esta humanidade para seu filho. A tarefa que Deus confiou a esse anjo excelente, a quem ele escolheu, a quem dotou de muitos dons, com muitas capacidades, muita inteligência, com muita sabedoria, foi essa: a tarefa de preparar este mundo, esta terra, tudo que está aqui, e preparar esta humanidade para seu filho. Deus confiou-lhe a tarefa e o constituiu príncipe deste mundo. Veja bem, constituiu príncipe para preparar esta terra e esta humanidade para seu filho. Preparar esta humanidade para Jesus, com dignidade. Tanto é verdade que o próprio Jesus o chama príncipe deste mundo. Se ele não fosse o príncipe deste mundo, Jesus nunca o chamaria assim. Mas por que ele é o príncipe deste mundo? Porque Deus mesmo o constituiu, e Deus é irrevogável em seus dons e em suas escolhas. Deus o escolheu e o constituiu, não voltou atrás, mesmo quando ele se rebelou. Deixou de ser anjo de luz e tornou-se um anjo de trevas. Deus não o revogou. Ele continuou a ser o príncipe deste mundo. É por isso que ele tem ainda domínio. Mas quando o Filho vier, já não haverá mais razão. Ele só existia para preparar a vinda do seu Filho, para que Jesus fosse Senhor de todas as coisas. Essa era a razão de sua existência. Ele tem ainda algum poder como príncipe deste mundo, porque ele foi constituído para isso. Quando o Filho vier, o tempo reservado para a tarefa que ele deveria executar terá findado, e daí sim ele poderá ser precipitado no abismo, que será fechado e selado, conforme o livro do Apocalipse, capítulo 20. Para vermos que ele é realmente o príncipe deste mundo, confiramos a palavra de Deus. O diabo o conduziu mais alto, mostrou-lhe um instante todos os reinos da terra, e lhe disse: "Eu te darei todo esse poder com a glória desses reinos, porque é a mim que ele foi entregue, e eu o dou a quem eu quiser. Tu, portanto, se me adorares, tudo isso será teu." Jesus lhe respondeu: "Está escrito: adorarás ao Senhor teu Deus, e a ele só prestarás culto." Lucas 4, 5 a 8. Em cada uma das tentações, Jesus refutava o que o inimigo dizia. O demônio usava até as escrituras para tentá-lo, mas Jesus refutava imediatamente com outra passagem. Quando o tentador mostrou-lhe todos os reinos do mundo e seu esplendor, disse: "Eu te darei todo esse poder com a glória desses reinos, porque é a mim que ele foi entregue, e eu o dou a quem eu quiser." Lucas 4, 6 e 8. Jesus não refutou, porque sabia muito bem que tudo lhe tinha sido entregue. Ele foi constituído príncipe deste mundo. Para quê? Para preparar este mundo, para preparar estes reinos, para preparar esta humanidade para o Filho, para Jesus. Portanto, se lhe foram dados, ele podia dizer com razão: "Eu os dou a quem eu quero. Portanto, se me adorares, tudo isso será teu." Perceba a cilada terrível. Tudo isso será teu. Ora, tudo isso já era de Jesus. O Pai criou para ele e por ele. É o que vimos na carta de São Paulo aos Colossenses. Lúcifer, porém, que deveria preparar tudo isso para o Filho de Deus, agora faz o jogo contrário.
Se me adorares, tudo isso será teu. Evidentemente, Jesus não caiu na cilada. Ele foi logo dizendo: adorarás ao Senhor teu Deus e a Ele só prestarás culto. É como se dissesse assim: a mim é que deves adorar e não eu a ti. Adorarás o Senhor teu Deus e a Ele servirás. És tu que deves servir a mim. Tu foste criado para servir a mim. Tudo isso te foi dado para que o preparaste para mim. Eu não te servir, e muito menos eu me prostrar diante de ti, mas tu é que deves me adorar e me servir. Jesus, porém, não refutou: tudo isso me foi dado, porque realmente o fora. Quando Deus confiou a Lúcifer a tarefa de preparar este mundo para o seu filho, ele foi revelando pouco a pouco o seu projeto. Não lhe revelou tudo de uma vez, porque era apenas um anjo a seu serviço. Quando Deus revelou que seu filho se faria homem e que ele estaria a serviço de Jesus, um Deus feito homem, ele já começou a se rebelar. Foi como se ele dissesse: estou preparando este mundo, esta humanidade, e agora vem o Filho de Deus feito homem, assumindo uma humanidade, encarnando-se, e eu vou ter que ficar a serviço dele como homem? Eu sirvo sim ao Filho de Deus, mas servir a um homem, a uma criatura humana? Assim começou a rebeldia. Não, eu não vou servir a esse Filho de Deus feito homem. A esse Senhor, não. A um homem, nunca. Quando o Pai revelou que o seu filho teria uma mãe, que esta mulher, pensada por Deus, escolhida, amada e eleita do seu coração, seria a mãe do seu filho, e que ele, Lúcifer, estaria a serviço dela, então ele explodiu. Não, a ela não. A uma criatura humana, não. Até mesmo um homem que é filho de Deus eu poderia servir. Mas a uma simples criatura humana, a uma mulher, não servirei. Aí está a origem de todo o ódio de Satanás contra Maria. Foi por causa dela que ele se rebelou. Ele se rebelou contra o projeto de Deus, que o submetia ao serviço daquela mulher que seria a mãe do Filho de Deus. Não, isto eu não vou fazer. A ela eu não vou servir de maneira alguma. Ao Filho de Deus feito homem eu poderia servir, porque ele é Deus. Eu não posso negar que ele é Deus. Está acima de mim, mas a uma criatura humana, eu, que recebi todo esse poder, eu, o príncipe deste mundo, servir a ela? Não. Como ele tinha sido criado para isso, como existia para essa tarefa quando ele disse não, acabou negando a própria razão de sua existência. Ele foi criado para realizar este plano de Deus. Foi uma virada ao inverso. De anjo de luz, portador de luz que ele era, tornou-se anjo portador de trevas. Ele, que estava a serviço de Deus na obediência, tornou-se então o rebelde, o revoltado por excelência. Tudo isso por causa dela. Quando Deus começa a tarefa da criação e cria os primeiros homens, o inimigo já entra em ação. Lúcifer, que devia estar ali para ajudar na tarefa de Deus, pois tinha sido criado para isso, ele que deveria estar ali para colaborar naquela hora fez justamente o contrário. Na forma de serpente, ele se põe a dizer: ele sabe que na hora em que vocês comerem desta fruta, vocês saberão de tudo. Vocês conhecerão o bem e o mal, serão como deuses. Mas Deus é um espertalhão. Ele não quer que vocês sejam como ele. Por isso, os proíbe de comer dessa fruta. Mas não sejam tolos, comam. E os nossos primeiros pais caíram na cilada da serpente. Erraram, caíram. A desobediência tinha entrado neste mundo. A rebeldia tinha entrado na nossa humanidade. Satanás, desde o início, já aparece atrapalhando o projeto de Deus. Ele, que deveria estar ali para ajudar, agora é o adversário. Não é mais o auxiliar, não é mais o ajudador, agora é o adversário. Será sempre assim, até o fim dos tempos, até quando Jesus vier, e então ele será precipitado no abismo. Mas o grande ódio dele é contra a mulher. Está bem claro em Gênesis. O Senhor Deus disse à serpente:
Por teres feito isso, serás maldita entre todas as feras e todos os animais do campo. Caminharás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da sua vida. Porém hostilidade entre ti e a mulher, entre a sua descendência e a descendência dela. Esta te atingirá a cabeça, e tu lhe atingirás o calcanhar. Gênesis 3, 14 e 15. O inimigo tem ódio de Nossa Senhora. Ele não quer que ela seja reconhecida. Procurou entre os cristãos quem a contestasse. É triste ter de dizer, mas o adversário foi procurar entre os cristãos quem contestasse Maria, a mãe do Senhor. O ódio que tinha contra a mulher, ele o quis injetar como veneno entre os próprios cristãos. Esta é a maneira típica de um inimigo agir. Ele se esconde atrás de pessoas que acabam sendo seu instrumento. E assim, como o próprio Pedro caiu na tentação e negou Jesus, nossos irmãos protestantes caíram na tentação. O inimigo colocou ao seu coração uma aversão contra Maria. E essa aversão os levou a negar a mãe do Senhor. É inexplicável esta aversão em muitíssimos deles. Não todos, mas muitos deles. A aversão que eles passam e até fazem questão de passar para nós católicos. Não dá para explicar esta aversão, a não ser dizendo com dor que eles caíram na tentação, contraindo o veneno daquele de quem diz a Escritura: porém hostilidade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. Gênesis 3, 15a. É terrível dizê-lo, mas agindo assim, ele se põe do lado da serpente e não do lado da mulher, negando-se a realizar a primeira bem-aventurança. Todas as gerações me proclamarão bem-aventurada, porque o Todo-Poderoso fez por mim grandes coisas. Eles acabam caindo na primeira maldição da Bíblia. Porém hostilidade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. Dizemos isso com franqueza de irmãos, para que não venham a sofrer as consequências dessa maldição. Esta te atingirá a cabeça, e tu lhe atingirás o calcanhar. Gênesis 3, 15b. Toda hostilidade característica de seitas protestantes em relação à Mãe do Senhor não é mais do que lhe atingir o calcanhar. Apenas o calcanhar. Mas a sentença da palavra é irrevogável. A serpente e a descendência dela terão a cabeça esmagada. Eu digo aos meus irmãos protestantes e também aos meus irmãos católicos que acabaram sendo influenciados pelas doutrinas deles. Nós só podemos fazer parte dessa geração que proclama Maria bem-aventurada. Ela é a mãe do Senhor. Ela é a bendita mais que todas as mulheres. E isso é a palavra de Deus em nossas Bíblias. É só conferir Lucas 1, 42, 43. Nós, católicos e protestantes, só podemos fazer parte dessa descendência da mulher, porque Jesus, a bendita descendência, já nos lavou com seu sangue, para não mais fazer parte da descendência da serpente. Está na hora de nós, católicos, que já fomos tão alvejados pelos protestantes e sempre ficamos na defensiva, partirmos na direção deles e dizermos com a Bíblia na mão e com todo o amor fraterno. Nós, católicos, pedimos insistentemente ao Senhor que, como Pedro, depois da queda, vocês reconheçam, se arrependam, chorem amargamente como ele e produzam frutos de verdadeira conversão. Todo aquele que tem Jesus como Senhor não pode ter hostilidade contra a Mãe do Senhor. Pelo contrário, precisa de coração aberto proclamar: Tu és bendita mais que todas as mulheres, tanto quanto proclamamos que bendito é o fruto do teu ventre. Lucas 1, 42. A vocês, nossos irmãos protestantes, nós dizemos o que o anjo disse a José: Não temas receber Maria, porque o que nela foi gerado provém do Espírito Santo. Mateus 1, 20. Tudo o que foi dito neste vídeo foi retirado do livro Maria, a Mulher do Gênesis ao Apocalipse, de Monsenhor Jonas Abib.